A Arte da Mediação em Educação à Distância, o guia definitivo do plano de mediação pedagógica. Eu sou o professor Fernando Pimentel e nós estamos aqui nesse segundo vídeo. Esse segundo vídeo que é o suprassumo desse curso. Ou seja, é agora que a gente vai conhecer esse plano de mediação pedagógica. E vocês vão observar que ele é muito fácil, muito tranquilo de ser construído. Veja, a palavra-chave agora é construção, não é elaboração. Nós não vamos pedir para os professores elaborarem um plano de mediação pedagógica. Ao contrário, nós precisamos que ele seja construído pelos professores junto com os mediadores. Não é algo que o professor simplesmente vai fazer e entregar aos mediadores. A proposta é que ele seja construído. Afinal de contas, todos nós somos responsáveis pela aprendizagem dos nossos alunos, fazendo com que eles, inclusive, evadam, que eles abandonem os nossos cursos. Muito bem, quando a gente está falando do plano de mediação pedagógica, nós temos um novo documento. Novo porque a gente teve uma mudança na própria legislação da educação à distância. Agora, no ano de 2025, no dia 19 de maio, nós tivemos um novo decreto falando de educação à distância e exatamente nós temos a especificidade da mediação pedagógica. A mediação pedagógica exige, inclusive, que a gente possa repensar a estrutura dos nossos cursos. Muito bem. E o que é esse novo documento? Esse novo documento, preparado com muita responsabilidade, com muito compromisso ético pela nossa equipe da CIED, da Universidade Aberta do Brasil, aqui na UFAL, esse documento ele é composto de 6 elementos. Assim como nesse mapa aqui, nessa construção aqui, uma verdadeira arquitetura, né? Nós estamos vendo aqui esse projeto arquitetônico, nós temos 6 ambientes. E depois vocês vão observar aqui no vídeo, inclusive, eu vou apresentar para vocês esse plano, que é composto da identificação e do contexto, das trilhas de aprendizagem, das atividades nos polos, do acompanhamento da mediação, como é que se faz esse acompanhamento, das estratégias de permanência e as ações de mentoria, que eu já falava no vídeo anterior. Sobre as trilhas de aprendizagem, convido vocês também a assistirem o material que a gente explica o design, a nossa arquitetura pedagógica do ambiente virtual de aprendizagem da nossa Universidade Federal de Alagoas para os cursos à distância. O coração do documento são as trilhas de aprendizagem, ou seja, é quando o professor vai pensar o conteúdo programático, o cronograma, as atividades do estudante e a própria atuação do mediador. Nesse sentido, pensar uma trilha de aprendizagem, o próprio nome trilha nos indica movimento. Ninguém pode aprender se é estático, com algo estático. Toda aprendizagem requer esse movimento de saída. Por isso que nós escolhemos esse título para denominar, para caracterizar essa parte tanto da nossa arquitetura pedagógica, como também do plano de mediação pedagógica. Uma trilha, ela não é apenas uma lista de leituras, ela é um conjunto articulado de 4 elementos: conteúdo, cronograma, atividade e atuação do mediador. Essa atuação do mediador que passa do reativo para o proativo. O mediador, ele não é apenas um tira-dúvidas, o mediador não é aquele que vai apenas responder se o aluno perguntar. Nós precisamos cada vez mais que aquele profissional que assume o papel da mediação entenda a sua responsabilidade. Não basta informar que haverá um fórum, que está acabando o tempo de responder à atividade. É preciso deixar claro a coreografia da aprendizagem, a coreografia que passa pela mediação. Então, o mediador é aquele que vai monitorar ativamente a participação, realizar sínteses semanais das discussões que estão sendo feitas nos fóruns, fazer intervenções direcionadas, identificar as dificuldades
encaminhar feedbacks individuais ou coletivos sistematicamente. Nesse sentido, o físico encontra o digital. Quando, Fernando? Quando, professor Fernando? Exatamente nas atividades nos polos. A educação à distância na UFAL ela é capilarizada pelo interior. Nós temos 17 polos de educação à distância aqui no estado de Alagoas. E, na maioria desses polos, nós temos os nossos cursos. Então, é exatamente pensar o que é que vai ser realizado no polo. O que é que o aluno vai encontrar quando ele for para aquela atividade no polo? Qual é exatamente o período para que ele possa encontrar com os colegas, com os professores e com os mediadores, quando for o caso? Como é que o mediador vai atuar quando ele estiver nesses momentos presenciais? Muito bem. Enfim, eis aqui o nosso plano de mediação pedagógica. Nós colocamos aqui, né, nessa tela, ele está subdividido, né, vocês vão observar, quando vocês tiverem acesso a esse documento, que ele está numa folha A4, frente e verso, mas, como eu dizia, não é um instrumento para ser preenchido, elaborado, ele é para ser construído, um elemento pedagógico para favorecer a mediação. E nós vamos preencher, exatamente colocando elementos que já são próprios, o professor já conhece. Mas aqui eu queria destacar, ó, nós vamos colocar o código, o componente curricular. Se o componente tiver mais de um docente, a gente vai colocar, né, o nome dos docentes. Inclusive, se tiver 3 docentes, a gente pode inserir uma outra linha. O período do curso, da disciplina, do componente, a carga horária, o número total de mediadores. Lembrando que para os cursos da Universidade Aberta do Brasil, nós temos exatamente um instrumento legal que indica quantos mediadores nós vamos ter por estudantes, né? E a quantidade total de discentes que nós temos naquela disciplina, naquele componente. Então, nós vamos construindo com os nossos mediadores e colocando aqui a trilha, se é a trilha 1, 2 ou 3. Lembrando que cada trilha ela corresponde mais ou menos a de 15 a 20 horas, né? Quando a gente vai pensar na carga horária. Então, uma disciplina de 60 horas, ela vai ter 3 trilhas, né? Algo nesse sentido, tá certo? Então, trilha 1, pensei a trilha 1. Qual é o conteúdo correspondente àquela trilha? O cronograma, ou seja, aquele conteúdo vai de tal dia a tal dia. Quais são as atividades que serão realizadas pelos estudantes? Fazer a leitura de um texto, assistir a um vídeo, escutar um podcast. Ah, o aluno aqui ele vai responder a um quiz, ele vai desenvolver alguma atividade presencial no polo. Eu coloco a atividade e coloco aqui é o mais importante. Nesse plano, o mais importante está aqui. Como vai ser a atuação do mediador? Bem, se a atividade foi, por exemplo, fazer a leitura, o mediador pode atuar perguntando aos alunos se eles já fizeram a leitura, o que é que eles entenderam, né? Então, nesse sentido, a atuação do mediador ela vai depender do que eu pensei como atividade a ser realizada naquele cronograma visando aquele conteúdo. Nesse sentido, aqui os mediadores pedagógicos podem colaborar com os professores pensando como eles poderão atuar diante das atividades que estão sendo programadas. Muito bem, dando continuidade ao nosso plano de mediação pedagógica, nós temos as atividades propostas, né, no polo. Então vamos pensar, eu tenho um componente, então neste componente ele vai ser todo no ambiente virtual ou ele vai ter uma carga horária presencial. Se é presencial, é no polo, é em outro ambiente de aprendizagem. Então eu vou dizer qual é essa atividade, o início e o término dessa atividade e também como vai ser a atuação do mediador. Bem, aqui nós vamos colocar também as atividades do acompanhamento da mediação pedagógica. É importante que os professores possam, já com os mediadores, planejarem. Olha, se a nossa disciplina é de 60 horas, um exemplo, tá, gente? Aqui a gente vai sempre se adequar
diante da realidade, diante daquilo que a gente tem como proposta para cada componente. Então, imagine um componente de 60 horas. A cada 20 horas, eu posso ter uma reunião. Essa reunião vai ser virtual ou vai ser presencial? Em que data? Em que horário? Lembrando que esse é um plano e todo plano ele pode sofrer alterações. Imagina que a gente determinou que seria uma reunião presencial, mas aconteceu alguma coisa, ah, chuva, viagem, sol demais, alguém adoeceu, nós podemos fazer alterações. Mas é importante que todos já tenham essa programação. Essa programação é fundamental. No plano, professores e mediadores vão também registrar quais serão as estratégias de combate à evasão e promoção da retenção. O que é que nós vamos fazer para que os nossos alunos continuem presentes no nosso curso? E também vamos pensar, planejar estratégias para a realização de atividades de mentoria. Como eu dizia no vídeo passado, pelo menos uma vez por semana, os mediadores devem indicar: olha, eu estarei, exemplo, na quarta-feira, de 8 às 9 da noite, disponível no link XYZ, vou estar disponível para discutir com os alunos o texto, ou então para tirar as dúvidas dos alunos. É importante que nós possamos indicar quais serão as estratégias. E lá no ambiente virtual de aprendizagem, vocês já sabem que tem um espaço na nossa arquitetura pedagógica exatamente para essas atividades de mentoria. Mas esse documento, ele precisa, após a sua construção, ele precisa ser assinado pelo docente, pelo professor que é responsável, e também precisa de um visto do coordenador, porque esses documentos eles estão cada vez mais sendo exigidos pelos órgãos de controle. Então, nós precisamos prestar contas do que nós estamos fazendo nos nossos cursos à distância. Temos essa parte que é burocrática e nós não podemos fugir dela, mas vocês já observam que esse plano de mediação pedagógica, ele nos provoca a pensar em um mediador que não vai ficar esperando que o aluno diga que ele está com dificuldade. Exige que o mediador seja proativo. E isso em diálogo, em co-construção com os professores. Concluímos aqui esse segundo vídeo, a arte da mediação em educação à distância. Assista de novo, assista quantas vezes quiser. Conheça de perto o plano de mediação pedagógica e você vai observar que ele é muito fácil de ser construído. Basta se programar, basta se organizar. Eu sou Fernando Pimentel e aguardo você no próximo vídeo do nosso curso.